hoje é com certeza um dos mais importantes da história do meu canal. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Theo, eu sou estudante de medicina da USP e eu tirei a 5ª maior nota do Brasil no Enem 2021. E nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo do método que eu utilizei nos meus estudos e que foi essencial para eu conseguir 851 pontos de média no Enem, que foi a 5ª maior média de todo o Brasil na prova do Enem. Além disso, foi um método que foi essencial para eu conseguir passar em medicina 5 vezes em 4 anos consecutivos na USP, que é o curso de medicina mais concorrido de todo o Brasil. A primeira coisa para que vocês realmente entendam ali cada etapa do meu método de estudo é a gente entender ali as características da prova do Enem, que foi a prova em que eu me especializei, a prova em que eu construí o meu método de estudos para me estudar e para eu ir muito bem na prova do Enem. E justamente a prova do Enem ela é muito característica, ela tem ali algumas peculiaridades muito únicas dela, em que fazem com que ela seja muito diferente das outras provas, e além disso, uma outra coisa importante, a prova está se tornando mais difícil a cada ano. Devagar, aos pouquinhos, não tem mudança drástica de um ano para o outro, mas aos poucos, quando você olha a prova hoje, a prova lá de trás, você percebe nitidamente que a prova se tornou mais difícil, se tornou mais conteudista, e isso eu levei em conta na hora de montar esse meu método de estudo. Muitos anos lá atrás, lá quando o Enem nesse modelo que a gente conhece hoje surgiu pelas primeiras vezes, a prova realmente era uma prova bem mais simples, não traziam conteúdos muito complexos, não trazia nada demais, ainda tinha um texto bem camarada que ajudava pra caramba a chegar na resposta certa. E daí que surgiu aquela ideia de que o Enem é interpretação de texto, e essa é uma ideia que realmente ali foi falada por todo canto por muito tempo. Mas hoje, a verdade é que essa ideia não podia estar mais errada possível. O Enem nem de longe é uma prova interpretativa, uma prova que cobra só interpretação de texto. Quem vai para o Enem com essa mentalidade vai errar, vai mal. Mas por outro lado, apesar de ter sim se tornado uma prova bastante conteudista, é uma prova completamente diferente daqueles vestibulares tradicionais, tipo a FUVEST, que cobra o conteúdo, aplicação direto. Ou você sabe ou você não sabe, você marca a resposta bem direta, o Enem não tem nada disso. Ele traz sim um conteúdo, só que um conteúdo diferente. Ele é muito conteudista, só que ele traz esse conteúdo de uma maneira aplicada. Então se você hoje está estudando para a prova do Enem, tem 3 coisas que são essenciais no seu estudo, que você tem que ter como uma prioridade. Em primeiro lugar, a construção de um conteúdo, você aprender realmente as matérias. Em segundo lugar, você pegar esse conteúdo e você ser capaz de aplicar naquilo que o Enem cobra, dentro do modelo do Enem. E em terceiro lugar, justamente conhecer o modelo em si, conhecer as características, as peculiaridades do modelo Enem, conhecer até a matriz de elaboração do Enem. Falando dessa matriz não é nada mais do que aquelas competências e habilidades que talvez você tenha ouvido falar, mas que, simplificando, são como se fosse um manual para o cara que vai pegar e elaborar as questões da prova a seguir. Então lá existe um documento que fala certinho o que a questão tem que trazer, quais são as características dela, quais são os modelos dela. Por isso que a prova do Enem é tão rígida, ela se mantém muito parecida em modelo ao longo de todos esses anos, justamente porque existe ali uma matriz super rígida de competências e habilidades que a prova tem que estar em cima daquilo, porque a questão, se não está em cima daquilo, é reprovada. Todas as questões da sua prova seguem essa matriz. E justamente isso faz com que exista um modelo Enem. Mas qual que é a conclusão disso tudo? A primeira coisa é que só com interpretação você realmente vai muito mal no Enem. Você vai acertar só aquelas questões muito fáceis que cobram um conteúdo muito simples, que o texto vai te dar a resposta de mão beijada, e quando cobrarem um pouquinho a mais, você vai errar, você não vai conseguir resolver a questão. Mas por outro lado, só com conteúdo isso também não vai ser suficiente. Você sempre vai para a prova com aquele sentimento de que estudou um monte de coisa, mas que nunca estudou a coisa certa, nunca estudou aquilo que cai na questão, aquilo que você tinha que ter estudado para acertar a questão, o que é um problema tão grande quanto. E por fim, sem ter essas duas coisas e trabalhando em conjunto, você nunca vai conseguir olhar a prova e entender aquilo que eu estou chamando aqui de modelo Enem, de padrão Enem, que são aquelas características que se repetem na prova ali ao longo dos anos e que quando você aprende, deixa a prova do Enem muito previsível, muito mais fácil. Então a gente tem essas 3 coisas que sem elas ou só com uma delas você realmente nunca vai conseguir ir bem na prova. E eu estou fazendo essa super contextualização aqui com as características do Enem, porque foi justamente isso que estava ali por trás da elaboração do meu próprio método de estudos. Eu elaborei um método que realmente ele me preparasse para qualquer coisa que a prova do Enem pudesse trazer para mim. Então são 3 etapas, então é um método dividido em 3 etapas, sendo que cada etapa é essencial, fundamental para me preparar para um desses pilares que vão cair na prova, que vão ser cobrados de alguma maneira na prova e que eu preciso estar preparado para acertar.
E beleza, então, falando da nossa primeira etapa, que é a construção da base teórica. E para começar um método de estudo não poderia ser diferente disso. Construção da base teórica, realmente aprender as matérias, aprender o conteúdo, aprender matemática, física, química, biologia, história, geografia, português, história da arte, sociologia, filosofia, aprender as matérias. Porque se você não sabe isso, eu não sei o que você vai fazer no vestibular que está cobrando conteúdo de matemática, física, química e biologia. Então, obviamente, a primeira etapa é construir uma boa base teórica. E base teórica não é aprender só o que é básico, não. É aprender tudo, aprender o conteúdo, aprender as matérias. E para essa primeira etapa, para construir essa base teórica, eu praticamente tinha um estudo até meio tradicional. Em primeiro lugar, para cada conteúdo individual, para cada conteúdo isolado, cada aula que o professor passava, eu tinha ali uma estratégia. Então eu assistia, em primeiro lugar, uma aula para me dar uma contextualização, para me dar ali um panorama mais geral daquele conteúdo. Com base nesse primeiro aprendizado, eu ia para um estudo teórico, então eu aprofundava na teoria, eu pegava uma apostila, pegava um livro, lia, tentava entender ali detalhes, o que eu tinha deixado passar, focava no que o professor tinha passado, porque era mais importante, então eu aprendi a teoria. Depois disso, eu ia para uma lista de mais ou menos 20 questões, começando com questões fáceis, depois fazendo questões médias, depois questões difíceis e por fim questões discursivas. E essa lista era essencial para que eu testar se eu conseguir realmente aprender aquilo. Então eu vou acertar a questão, beleza, eu testei se eu aprendi. Para eu fixar, então eu vou ler a questão, eu vou me desafiar, eu vou fazer uma questão um pouquinho mais difícil. Isso tudo vai fazer com que eu fixe isso na memória para muito mais tempo. E eu vou realmente ali até aprofundar o meu conhecimento quando eu faço uma questão difícil. Eu vou me desafiar, ficar quebrando a cabeça. E aí, conseguir resolver difícil? Beleza, eu aprofundei o meu conhecimento. Questão discursiva ali vai medir praticamente todas essas habilidades. E você vai ter que tirar de dentro da cabeça para pôr no papel. Então a questão discursiva ajuda até para isso. E isso é o que eu fazia ali como uma regra para todo o conteúdo, né? Mas sempre que eu tinha necessidade, sempre que eu sentia que alguma coisa não tinha ficado bem aprendida, que não tinha ficado bem fixado, eu fazia uma revisão em cima daquele conteúdo para ter uma segunda chance de fixar. E claro, eu fazia simulados semanais que me ajudava a testar. Ah, eu estudei o conteúdo, acertei no simulado, quer dizer que eu aprendi. Se eu errei, é porque eu não aprendi, teve algum problema com aquele meu estudo. E isso aqui, pessoal, é essencial. Essa primeira etapa é essencial e a gente tem ali uma impressão que ela é inicial, né? Só no começo do estudo. Mas não importa se você é o primeiro lugar nacional do Enem. Se você vai estudar mais ainda, tem base teórica para aprender. Você sempre tem uma matéria nova para aprender, uma matéria que você ainda não aprendeu. Sempre tem coisa que você esqueceu que você vai ter que estudar de novo, porque você realmente esqueceu mesmo, desaprendeu. Você sempre vai ter que praticar para não perder a prática. Então eu, se fosse estudar hoje, ia ter que me focar, pelo menos parte do meu estudo, nessa primeira etapa. Eu ia ter que construir minha base teórica, ampliar minha base teórica, melhorar minha base teórica. Ela é justamente a primeira etapa, a mais básica, a mais fundamental. Isso aqui é essencial. Sem base teórica não dá para aprender mais nada. E chegando agora na segunda etapa, que é bastante complementar à primeira, que é a aplicação prática daquela base teórica que você construiu. Justamente porque aprender física é essencial. Se você não sabe física, você não sabe nada, você não aplica nada. Só que, por outro lado, é insuficiente. Só saber a física não adianta. Para a gente ir bem no Enem, por exemplo, não adianta só saber física. Você tem que saber acertar questões da maneira que o Enem vai cobrar daqueles conteúdos que você estudou de física. Você percebe que isso é totalmente diferente de simplesmente saber física. Então, aqui, nessa segunda etapa, o objetivo é você pegar aquilo que você aprendeu na sua base teórica, que você aprendeu de conteúdo, e aplicar de maneira a ficar um conhecimento mais utilizável, um conhecimento mais preciso para aquilo que vai cair no Enem, para aquilo que vai ser cobrado de você, para aquela habilidade prática que você precisa para acertar a questão. E uma coisa que é importante nessa segunda etapa é que ela é simultânea à primeira. É claro que você não vai esperar se aprender tudo, você construir sua base teórica de tudo para depois você vir aqui com essa segunda etapa. Até porque eu falei para vocês que a gente nunca vai saber tudo, a gente nunca vai terminar a primeira etapa. Então elas são simultâneas. Conforme você vai aprendendo, você vai aplicando, você vai melhorando o seu conhecimento prático também. O que vai mudar aqui é a proporção. Quanto mais base teórica você tem, mais conteúdo você já aprendeu, mais você pode usar o seu tempo na sua rotina nessa segunda etapa. Em termos mais práticos agora, o que eu fazia nessa segunda etapa se dividia em 3 pilares. Primeira coisa,
tipo de questão, tipo de conteúdo. É muito diferente uma questão de física, de uma questão de geografia, que também é diferente de uma questão de história, que também é diferente de uma questão de matemática. Cada matéria ali tem as suas características. Uma é mais conteudista, outra é mais prática, outra é mais interpretativa, outra é mais raciocínio, outra é mais interpretação. Então, eu conhecer como cada conteúdo cai ajuda na hora de estudar a direcionar ali a minha prioridade. Eu não vou ficar estudando a teoria de física, lendo ali os livros, se está caindo, por exemplo, de uma maneira mais prática. Ou então, eu não vou ficar decorando detalhezinho ali de geografia, tentar decorar um monte de cidade, se eu sei que não é isso que cai, que o que vai cair são ali os problemas relacionados àquele conceito. Então, isso aqui são exemplos de como você tem que usar o tipo de cada matéria, com as características de cada matéria, para personalizar o seu estudo em cada matéria, estudar de uma maneira diferente. Segunda coisa, questões de aprofundamento. Então, além daquelas listas que eu falei lá na primeira etapa, é sempre importante, quando você sente que o seu aprendizado em um conteúdo não está tão bom assim, fazer mais questões, procurar ali uma nova lista para se aprofundar, para dominar de verdade aquele conteúdo. Então, fazer uma nova lista ali com questões mais difíceis, questões mais desafiadoras, questões mais dentro do modelinho do Enem, que vão te puxar para frente, vão te fazer pensar, te fazer entender, aprender coisa nova para que você fique mais prático naquele modelo de prova, naquele tipo de questão, com base naquele conteúdo que você já estudou. E a terceira coisa que aqui é central nessa segunda etapa, eu acho que eu nem precisava falar, que é o simulado. E o simulado semanal mesmo, pegar ali uma prova e simular como se você estivesse fazendo uma prova valendo do Enem, com 90 questões, cronometrando o tempo, vai te treinar em muita coisa. Vai treinar sua experiência de fazer a prova, vai melhorar sua ansiedade, vai melhorar ali a sua resistência física e mental, vai melhorar sua estratégia de prova, vai melhorar sua estratégia de resolução de questão, vai te fazer aguentar a prova sem cansar, sem chegar lá na metade já não tá conseguindo nem ler mais de tão cansado, vai te fazer melhorar em todos os sentidos, vai te fazer melhorar inclusive na hora de você ver uma questão e depois você tem que ir para uma outra questão de um conteúdo completamente diferente. Porque uma coisa é estudar uma matéria e fazer 20 questões do mesmo assunto. Outra coisa é fazer uma prova com 90 questões de conteúdos totalmente diferentes. Você tem que estar treinado para isso. E essa aplicação prática do seu conhecimento vai vir nessa segunda etapa fazendo os simulados semanais. E para a gente fechar agora o meu método de estudo, a terceira etapa, e aqui é a mais complicadinha, é o que eu dei o nome de refino. O que é esse refino? Refino é basicamente você conhecer muito profundamente as características da prova. Aqui a gente está falando do Enem. Então é conhecer de cabo a rabo as características da prova do Enem. O que são essas características? Tem muita coisa que quando a gente tem uma visão mais leiga, com menos experiência, a gente bate o olho e não entende. Modelo de questão, tipo de pegadinha, tipo de alternativa, como que eles escrevem e estruturam a prova. Então tem muita coisa que você precisa ter um conhecimento refinado mesmo para conseguir ele dominar e até mais do que dominar as questões que vão cair na prova para você acertar tudo com mais rapidez, com mais facilidade. Nessa terceira etapa, o objetivo aqui é você se treinar para que você consiga, até de uma maneira meio instintiva, sem ter que pensar muito, conhecer e estar muito familiarizado ali com todas aquelas características que eu falei lá no começo de vídeo de competência e habilidade, de matriz de elaboração da prova. Você não precisa saber nada disso ali na teoria, mas você precisa saber na prática. Olhar a prova, saber reconhecer uma questão, saber reconhecer ali um padrão, reconhecer uma coisa que você já viu em outras questões, para você ser realmente um mestre do Enem. E parece que eu tô de sacanagem, mas não, isso é completamente possível. Quando você chega em um nível de conhecimento, quando você chega em um nível de refino, em que você consegue ver uma questão e perceber que ela tá com uma cara diferente, mas que a essência dela, o conteúdo cobrado, até às vezes a alternativa correta, a alternativa que é colocada como alternativa correta, a maneira que perguntam aquilo, as pegadinhas que aparecem é exatamente igual várias outras questões que você já fez. Tudo isso é modelo de prova. Tudo isso é aprendido pelo refino. Mas aqui entra o grande problema, a grande dificuldade dessa terceira etapa, e por isso que eu disse que as coisas complicam. Você só consegue refinar, você só consegue fazer isso depois que você tiver uma base teórica muito boa, então você tiver feito muito bem a primeira etapa, e depois que você tiver uma aplicação prática disso tudo muito boa. Então que você conseguir pegar aquele conteúdo que você sabe e você consegue aplicar na prática naquilo que o Enem está cobrando de você. Porque justamente, se você não tem essas duas coisas, você não consegue olhar para uma prova do Enem e perceber todos esses detalhes, todos esses modelos,
esses padrões que estão se repetindo. As coisas parecem ali tudo muito conteúdo, muita coisa diferente, você não tem ali aquela malícia de olhar e entender o que é refino, o que é modelo de prova. Então justamente aqui as coisas começam a ficar um pouco mais difíceis. Mas quando você consegue esse conhecimento, quando você consegue esse refino, você fica imparável, você destrói qualquer questão do Enem que eles colocaram na sua frente. E agora que a gente passou pelas 3 etapas desse meu método de estudo, eu queria fazer ali uma analogia que eu inventei com vocês, só para mostrar como que essas coisas se relacionam, como que cada etapa é importante. A analogia é mais ou menos a seguinte: a gente tem um terreno, a gente ia construir uma casa. Qual que é a primeira coisa que a gente precisa fazer? Construir a base dessa casa, construir ali os alicerces, construir ali a base que vai sustentar tudo. Em cima de onde a gente vai subir parede, vai subir a casa mesmo. Se você não tem essa base, se não é uma base muito sólida, muito bem construída, a sua casa vai desmoronar, a sua casa vai cair. Ou mais, você nem vai conseguir levantar as paredes da sua casa. Então, a base acaba sendo ali, às vezes, a parte mais importante, porque sem ela você não tem mais nada. Depois disso, a gente vem para a segunda etapa. A gente tem uma base sólida ali, o nosso terreno está agora preparado para receber as paredes da nossa casa. E aí, as paredes é como se fosse a segunda etapa desse método. A gente vai pegar uma base que a gente já tem e agora a gente vai dar um corpo para isso. A gente vai dar uma aplicação melhor. O que adianta aquela base? Nada se ela não for bem trabalhada. Mas agora que a gente tem a base, a gente vai construir as paredes da casa, vai começar a dar estrutura, a casa vai começar a tomar forma. A gente vai ter agora uma casa de verdade. Só que vai faltar uma coisa que é o telhado da casa. Uma casa sem telhado não é uma casa. E se você não tem uma parede, você não consegue construir um telhado também. Então, o telhado é a terceira etapa, é o refino. Sem base e sem parede, não tem como construir um telhado, né? Enfim, o telhado não ia se sustentar. Só que em compensação, sem a terceira etapa, a casa é incompleta. É uma casa sem telhado, uma casa que não é uma casa. Então a terceira etapa entra aqui para dar o fechamento, para realmente terminar, depois que você tem uma base bem construída, depois que você tem as paredes da casa levantadas, ela bem estruturada, para a gente fechar a construção. E essa nossa casa seria ali o nosso conhecimento para ir realmente muito bem na prova. Mas existem etapas que devem ser obedecidas e que você não pode pular. Não dá para pular a primeira etapa, não dá para querer fazer só refino, não dá para você querer só aplicar, fazer só simulado sem conteúdo. Por outro lado, não dá para ficar só nisso a vida inteira, senão você nunca vai construir a sua casa. Eu já vi muita gente indo mal, porque estava tentando construir um telhado em uma casa que não tinha parede. Eu já vi gente desmoronando muita casa porque a parede caiu porque a pessoa não tinha base. Então, não esteja em nenhum desses casos. Não pula etapa, dá ali uma atenção especial para a primeira, para a segunda e para a terceira etapa desse método. Constrói a base teórica, aplica o conteúdo de uma maneira que você olha a questão, você consegue aplicar aquilo que você aprendeu e, por fim, aprenda os modelos, domine os modelos. Assim que você consegue realmente destruir qualquer questão que o Enem colocar na sua frente, você consegue a sua aprovação com um ótimo resultado na prova do Enem. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha ajudado, eu trouxe ali muito do que estava por trás do meu método de estudo, que foi essencial para que eu conseguisse estudar, para que eu conseguisse os resultados que eu consegui. Espero que realmente tenha ajudado. Se você gostou do vídeo e não é inscrito, eu te convido para se inscrever no canal, assim você fica por dentro de todo o conteúdo que eu vou trazer por aqui. Tem muito conteúdo bom vindo esse ano para ajudar vocês a conseguir um resultado melhor no Enem 2023. Fica o convite para me seguir lá no Instagram, OlaStroOficial, o primeiro link da descrição do vídeo. Mas tem um contato mais direto, mais diário comigo e é um conteúdo que às vezes eu não trago aqui para o YouTube, então vale a pena acompanhar no Instagram também. Aquele abraço, espero mesmo que eu tenha ajudado e bons estudos.